Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que acompanham o canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Para mim é uma imensa alegria, mais uma vez, junto com vocês, estarmos aqui recebendo a poderosa Palavra de Deus. Hoje eu convido você rapidamente a abrir a Santa Palavra do Senhor no Salmo 46. Salmo 46. Esse salmo, ele é maravilhoso. Ele foi escrito pelos filhos de Corá. Não só o Salmo 48, mas o Salmo também 76, que foi escrito pelo levita Asaf, e também o Salmo 84 e 87. Esses 5 salmos, o 46 que nós abrimos agora, o Salmo 48, o 76, 84 e 87, eles são chamados, são conhecidos pelos estudiosos da Bíblia como Cânticos de Sião, momento pelo qual o povo hebreu, o povo de Israel, sofreu e passou por muitas dificuldades. Convido a você a juntos, por intermédio da Santa Palavra, termos a iluminação desse salmo, o que o Senhor quer para a minha e para a tua vida. O Salmo começa declarando que o Senhor, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro. A pergunta que nos intriga: ele é socorro, ele é fortaleza para quem? Ele é refúgio para quem? Será que é para o cristão? Será que era para o ateu? Para quem ele é socorro e fortaleza? Então nós aprenderemos agora de forma bem rápida e com bastante clareza o que a palavra do Senhor tem a falar para mim e para você. Acompanhe comigo, convido você mais uma vez a abrir o Salmo 46, salmo escrito pelos filhos de Corá, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Oremos. Magnífico, excelentíssimo, soberano. Obrigado, Senhor. Graças te damos pela tua santa palavra, que a tua palavra possa levantar, Senhor, encorajar cada um que está ouvindo agora. Amém. Que salmo maravilhoso! Esse salmo, ele é tremendo. Esse salmo, ele compõe, como eu falei anteriormente, o Cântico de Sião. E esse salmo também, ele foi inspirador para Martinho Lutero, o precursor da Reforma Protestante. Tanto é que Martinho Lutero, ele compôs um hino baseado no Salmo 46. E esse hino, acredito que você possa até conhecer. É um salmozinho, é um hino maravilhoso que fala: Castelo forte é o meu Senhor, composto por Martinho Lutero. Que salmo inspirador! E esse salmo, ele ainda continua inspirando, porque esse salmo, ele traz vida. Por que esse salmo traz vida? A primeira pergunta para mim e para você: Jesus, ele é refúgio e fortaleza.
E ele é socorro para quem? Eu posso te afirmar uma coisa inicialmente. Ele é refúgio e fortaleza, e ele é socorro bem presente, eu posso dizer, sem distinção de raça, sem nacionalidade, sem etnia, sem acepção de pessoa. Esse salmo se aplica a todo aquele que deposita a sua confiança em quem? Aí você volta novamente, rapidamente, para o versículo 1, que continua dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Então, nós vemos aqui no começo do Salmo 46, fala: Deus é nosso refúgio. A primeira parte está falando Deus. O Deus aqui do Salmo 46, ele foi escrito no hebraico. Deus aqui no Salmo 46 no hebraico significa Elohim. Elohim é o mesmo termo usado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim, aí você pergunta, o que significa Elohim? Elohim é um nome de Deus. É um dos nomes, um dos tipos de nome do Senhor. E Elohim significa, no plural, Pai, Filho, Espírito Santo. Aí você pode agora, nesse momento, questionar, então são três deuses? Não. O Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa e Jesus Cristo é outra pessoa. Os três são três pessoas distintas, mas em unidade. Significa que o Pai como Criador, Jesus também como Salvador, estava na criação. O Espírito Santo também como Consolador da igreja estava na criação. Os três são a mesma essência. Então, podemos confirmar agora que o Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Ou seja, não existe aqui politeísmo, vários deuses, não. Muito pelo contrário, o Pai, Filho e Espírito Santo, estamos falando do monoteísmo, mono, um único Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, para esclarecimento, único Deus. Eles têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E eu convido você a voltar rapidamente. Salmo você já conhece. O que significa salmo? Salmo é cântico, é uma poesia hebraica. Todos os salmos, eles foram escritos 1000 anos antes de Cristo, num período aproximadamente de 800 anos. E existem vários autores, Salomão, Davi, Asaf, os filhos de Corá, dentre outros. Voltaremos agora para o Salmo 46, que é um salmo escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá não permaneceram no pecado do pai. Como a gente abre lá na Bíblia em Números capítulo 16, nós vemos que Corá, ele foi aquele que levantou uma revolta contra Moisés. E por conta disso ele foi punido pela justiça de Deus. Já os filhos de Corá, esse de Número capítulo 16, eles permaneceram fiel. Que coisa boa! Não se desviaram do caminho do Senhor. Nós voltamos agora para o texto, Salmo 46, de forma rápida. O texto mostra que Elohim, Deus significa Elohim, está falando da pessoa de Jesus Cristo, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Atos 4,12, você vai entender agora porque eu estou me referindo a Jesus. Quando fala em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação, está dizendo que só Jesus salva. Por que só Jesus salva? Porque Jesus foi aquele que se entregou na cruz, tomando o meu e o teu lugar e derramou todo o seu sangue na cruz. E você pergunta, onde está o sangue de Jesus? Ele está sobre a vida de todo aquele que entrega a vida a Jesus. E quando nós adoramos a Jesus, nós estamos adorando o Pai e estamos adorando o Espírito Santo, porque os três são um. Então nós vemos aqui no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações. Então, bem rapidamente, vamos acabar rápido esse momento maravilhoso da palavra. Então, acompanhe só no versículo 1. Está dizendo que Jesus, ele é o nosso refúgio. Então, no hebraico, o que significa refúgio? No hebraico, refúgio significa abrigo. Quando você está, por exemplo, em um lugar deserto, que o sol está muito escaldante, a temperatura está alta, você vai procurar um refúgio. Quando você está num lugar frio, que está nevando, ou seja, está tendo tempestade, você vai procurar o quê? Por conta das baixas temperaturas? Um abrigo. Então nós vemos aqui, não só na forma literal, mas também na forma espiritual, a minha mente, o meu coração, ele vai se refugiar em Jesus, em Deus. Jesus é Deus. E a palavra no Salmo 46 está dizendo que ele é o nosso refúgio. Quando está dizendo que Jesus é o nosso refúgio, ele não é só abrigo, ele é também esconderijo. Quantas vezes no mundo real, literalmente, estamos fugindo de salteadores, fugindo da depressão, fugindo da crise, fugindo das dívidas. E nós sabemos aqui no Salmo 46, versículo 1, que o Senhor, ele não é só refúgio e abrigo, ele é esconderijo. Então, Jesus é o nosso refúgio. No hebraico significa, ele é nosso abrigo, ele é nosso esconderijo. E quando nós chegamos no abrigo e no refúgio que é Jesus, nós vamos encontrar o quê? Proteção. Nós vamos encontrar o quê? Confiança em Deus. Então, o primeiro ponto, encerramos aqui. Ele é aquele que nos abriga. Ele é aquele que nos esconde debaixo de suas asas. E eu convido a você a confirmar esse versículo na própria palavra. Abra o Salmo 57, versículo 1, e vamos esclarecer a palavra do Senhor no Salmo 57, versículo 1, que fala que o Senhor é o nosso refúgio. O Salmo 57, versículo 1, fala assim para mim e para você: misericórdia, ó Deus, misericórdia. Quais é impossível que Deus minta. Então nós vemos aqui claramente que o Senhor, ele não mente. Fala da imutabilidade, mas o Salmo 51 fala da misericórdia. Quando fala da misericórdia, fala que o Senhor, ele tem misericórdia para todo aquele que põe a sua alma nas mãos do Senhor. Porque aquele que põe a sua alma nas mãos do Senhor está refugiado nele. Como fala no Salmo 57:1, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Então o Senhor é nosso refúgio para nos proteger, para nos abrigar contra o perigo do salteador, do desemprego, do adultério, da prostituição, da mentira. Então o Senhor é nosso refúgio. Mas ele não é só nosso refúgio, ele também é um Deus imutável. Você pode estar perguntando, mas o Senhor pode mudar? Não. A palavra fala que o Senhor, ele não muda. Onde é que está isso? Está em Malaquias capítulo 3, convido você a abrir. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3:6. O que é que diz Malaquias 3:6? O Senhor fala assim para mim e para você: eu sou o Senhor e eu não mudo. O Senhor não muda. Então a gente vai confirmar também que o Senhor não muda onde? Convido você a abrir também Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Senhor, ele é imutável. Isso é um atributo de Deus que eu não tenho, você não tem. Nós envelhecemos. A nossa mentalidade, ela tem amadurecimento. Ou seja, só um ser em todo o planeta tem esse atributo, imutabilidade. Não envelhece. Não muda de pensamento, ele é o mesmo. Quem é? É Deus. E nós confirmamos isso em Hebreus capítulo 13, abra comigo, versículo 8, que diz assim:
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, voltando para o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas ele não é só refúgio, ele é fortaleza. Quando nós vamos aqui para o hebraico, o que significa dizer que Deus é fortaleza? Significa dizer que Deus tem todo o poder e ele tem toda a força para me dar e para te dar proteção. Então, quando fala que Deus é meu refúgio e fortaleza, está dizendo que ele é minha fortaleza, porque em momento de guerra, de batalha no literal aqui na terra, os homens, tanto na Idade Média como na Antiguidade e até hoje, no século XXI, os homens, os poderosos, eles se abrigam em bunkers, em fortalezas, em fortificações. E espiritualmente não é diferente. Ele é a nossa fortaleza, por quê? Porque ele tem todo o poder. No hebraico, fortaleza aqui no Salmo 46 significa tem todo o poder. Significa dizer que Jesus, ele é o El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Ele não é só o El Shaddai, ele é aquele que tem força. Então a sua força me fortalece, te dá vigor, te anima, te coloca de pé. Ele também é aquele que dá o quê? Proteção. O Senhor me protege e te protege. Então, acompanhe comigo, porque ele é nossa fortaleza. A própria Bíblia confirma isso. Abra a Santa Palavra, a Bíblia, no Salmo 31, versículo 3. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. O salmista, no Salmo 33, versículo 3, ele está declarando, ele está confirmando o Salmo 46. Ele está dizendo: ó Senhor, tu és a minha fortaleza. Por amor do teu nome, tu me guia. Por que por amor do teu nome? Porque toda honra e toda glória pertence a Deus. Significa dizer que quando alguém chegar para mim e dizer: mas o irmão é bom, o presbítero é uma boa pessoa, eu digo: negativo, eu não valo nada, eu não sou nada de bom. Se existe alguma bondade em mim, vem dele. Significa dizer que toda glória é dele, toda honra, toda majestade. Então nós sabemos que o Senhor, ele é refúgio, ele é abrigo, ele também é fortaleza. Se ele é fortaleza, nós aprendemos que ele é aquele que nos protege, ele é aquele que nos livra, é aquele que nos conduz. Então nós vamos também para o Salmo 16:1. Por que ele é fortaleza? O Salmo 16:1, o salmista sabia disso. E o salmista clamou: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O guardar aqui tem um significado e tem outro significado. O primeiro significado, me guarda, é o Senhor te guardar do mal aqui na terra. O segundo, ele é melhor, é o Senhor preparar o homem, preparar a mulher, preparar o jovem, o idoso, o ancião, preparar a criança e guardar. Guardar é dormir no Senhor e abrir os olhos na Nova Jerusalém. Mas nós vemos aqui que o Senhor, ele não é só refúgio, abrigo. Ele não é só fortaleza, aquele que tem poder e aquele que protege. Mas ele é socorro bem presente. Quando o salmista está dizendo aqui que o Senhor é socorro bem presente, significa no hebraico que ele é uma ajuda. Significa que ele é ajuda em tempo real. Significa que ele dá assistência e ele consola eu e você diante de toda preocupação. Porque nós sabemos que a mentalidade, o pensamento antecede a nossa ação. Então ele é socorro bem presente. Jesus ajuda todo aquele que é cansado. Quando você abre a palavra no Evangelho de Jesus, Mateus 11:28, Jesus ele fala e confirma o Salmo 46. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28, Jesus ele te chama neste dia, no dia de hoje. Que você possa nesse dia 29 de maio ir até Jesus,
porque ele diz: vinde a mim. Jesus está de braços abertos te chamando, e ele é socorro bem presente. Por que ele é socorro bem presente? Quando a gente vai para o Salmo 46, versículo 4 e 7, fala que somente Deus ele salva. No Salmo 47 vemos que somente Jesus ele liberta. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Quando nós olhamos para o futuro, no Salmo 46, Apocalipse capítulo 21, versículo 9, o que é que fala? Apocalipse 21:9 fala que a igreja, que é eu e você, que somos nós, somos a noiva, a esposa do Cordeiro, e Jesus vai vir buscar a sua noiva. Então nós vemos no Salmo 46 que o Senhor não é só abrigo, ele não é só refúgio, ele não é só socorro bem presente, mas ele também é o Deus supremo que dirige a minha e a tua vida. Ele é aquele que exalta e aquele que abate, como fala 1 Samuel capítulo 2, 7 e 8. Assim como ele exalta o homem, ele também abate, porque ele tem o controle de todas as coisas. Você pode estar sofrendo no emprego, aquele chefe que é duro, que é inflexível. Você pode estar sofrendo com o marido, pode estar sofrendo com a esposa, pode estar sofrendo na área pública, com aquela pessoa, com aquela autoridade que é muito rígida, mas fique sabendo, 1 Samuel 2, 7 e 8, assim como o Senhor colocou naquele cargo, naquele posto, o Senhor também é Deus de justiça. Ele é o Deus que exalta e ele é o Deus que abate. Jesus Cristo é nosso refúgio todos os dias, e ele é refúgio e fortaleza para todo aquele que entrega a vida a ele. Eu agradeço a Deus por sua presença aqui junto comigo, recebendo essa poderosa palavra de Deus. A graça e a paz de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém.